Olá pessoal, tudo bem com vocês? Irei fazer mais uma simulação aqui com vocês, né? Na verdade, a primeira simulação. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês algumas das ferramentas, né, para fazer um desenho. E aqui vai a primeira simulação que nós iremos fazer. Vai ser a simulação de um capacitor de placas planas. Então, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, nós temos aqui um primeiro condutor, né, uma primeira placa, e aqui a segunda placa. Essas duas placas elas estão a uma distância de 5 metros, sendo que as placas lá, elas são iguais. Então ela tem 1 metro de largura, ela tem 5 de profundidade e 5 de altura, e a única diferença entre elas é o potencial. Então essa primeira aqui, ela está com uma tensão de 0 volts, e a segunda, ela está com uma tensão de 100 volts. Sendo que entre elas aqui nós temos um isolante com a permissividade relativa igual a 6. Ele vai ser isotrópico, né? Então, nas duas direções, a propriedade vai ser exatamente a mesma, né? Aqui eu já coloquei para vocês as coordenadas de cada ponto para facilitar o desenho. E o objetivo, né, dessa simulação é verificar se os cálculos analíticos, né, que eu estou mostrando agora para vocês, eles vão bater com os cálculos com a simulação que nós iremos realizar. Então, nós já temos algumas das propriedades daquele capacitor. Nós temos essa fórmula aqui. Então, por isso daqui nós conseguimos determinar a carga e também a capacitância desse capacitor. Primeiramente, né, vamos ver aqui ver qual que é a capacitância dele. A capacitância dele, né, ele vai ser igual ao epsilon vezes a área em metros dividido pela distância entre as duas placas em metros. Lembrando que o epsilon ele vai ser igual à permissividade relativa pela permissividade no vácuo, né? E isso vezes a área, que vai ser a profundidade vezes a altura da placa, dividido pela distância entre essas duas placas. Vocês calculando isso, nós temos que vai ser 2,65 vezes 10 a menos 10 Faraday. E daí a carga vai ser simplesmente a capacitância dividido pela tensão, né? E daí vai ser a mesma coisa, 2,65 vezes 10, porém na menos 8 coulombs. Então agora vamos realmente fazer as simulações, né? Ver se o que a gente calculou aqui, ele realmente é consistente com o que a gente vai simular. Então aqui no FEM já está aberto. Nós iremos clicar aqui para criar um novo arquivo. O nosso arquivo ele vai ter um problema eletrostático, né? Dá um OK. Primeira coisa, você definiu o problema. Ele vai ser planar. Vamos escrever em milímetros mesmo, né? Apesar que você pode, a melhor opção diria que nesse caso é em metro, né? Porque está tudo em metro, mas vamos escrever em milímetros, até as coordenadas estão em milímetros. Então, a profundidade, 5.000 milímetros, 5 metros. Vamos dar um OK. Eu já irei aproveitar para salvar esse arquivo. Então, você pode dar um nome qualquer para ele. Eu vou colocar simplesmente Eletromag. Irei salvar. E agora vamos começar o desenho do nosso capacitor de placas paralelas, placas planas paralelas. Então vamos primeiro falar da origem, definir a origem, 0, 0. Voltar aqui para esse slide aqui que ele mostra, vamos primeiramente definir essa parte de baixo. Então nós temos a 1 metro no 0, a 6 metros no 0 e a 7 metros na altura 0. Vamos dar um zoom out aqui para ver o que a gente fez. Já vou selecionar essa lupa aqui, já selecionar onde que, sabendo que eu vou colocar mais pontos aqui, então já fica enquadrado aqui. E vamos colocar aqui agora a parte de cima, né? Que vai ser as mesmas coordenadas aqui, porém elevado a 5 metros. Então vai ser 0, 5 metros. Vai ser no 1 metro a 5 metros de altura. Nós teremos 6 metros da origem na horizontal
e 5 na vertical. E o último vai ser 7 metros por 5 metros. Pronto, já fiz todos os pontos. Agora vamos fazer essas caixas aqui, né? Vou definir esses retângulos. Você clica em segmento e você vai clicando um em um. Pronto, nós temos agora as fronteiras de cada coisa. Agora vamos definir quais são os materiais, né, que compõem. Para definir o material, nós temos duas possibilidades. A primeira vai ser vocês virem aqui em propriedades materiais, adicionam material, vamos colocar o primeiro que vai ser isolante. O nosso isolante, ele vai ser isotrópico, permissividade relativa 6. Então, tanto no X como no Y é 6, isotrópico. Vamos dar um OK. Vamos adicionar mais um que vai ser referente ao condutor. Vamos falar que ele é um condutor de cobre. Ele vai ser a permissividade igual ao do ar. Vamos dar um OK. Vamos dar um OK novamente. E agora eu vou te mostrar uma segunda possibilidade de adicionar materiais. Você vai aqui na biblioteca. Então, se você for utilizar um material que ele já está definido aqui, você não precisa adicionar um novo material. Você pode utilizar o que está aqui. Então, se você utilizar o silicone como o isolante, só bastaria puxar o silicone aqui para o lado e daí ele já está definido aqui. Então, se você quiser ver a propriedade de silicone, você clica 2 vezes nele e já fala qual que é a permissividade. Não por acaso, se você for aqui em mica, ele vai ter a mesma permissividade do nosso isolante, né? Você poderia ter utilizado o mica de vez de ter criado um novo. Vamos dar OK. Agora vamos definir qual material que é quadradinho desse daqui, né? Nós não definimos, nós só falamos que nós vamos utilizar aqueles dois materiais. Então vamos clicar agora nesse círculo verde e vamos clicando em cada um desses retângulos. Vamos agora clicar com o botão direito em cima de um desses e apertar o espaço. Vamos falar que esse daqui é um dos condutores e dar um OK. Vamos definir o outro condutor também. Ele também é feito de cobre. E agora vamos falar sobre o material isolante. Vamos colocar isolante e dar OK. Pronto, nós temos a geometria pronta, nós sabemos o material. Agora nós precisamos definir a tensão, né? Entre as duas placas. Para fazer isso, você também vai em propriedades. Agora você vai em condutores. Vamos adicionar uma nova propriedade. Voltando aqui para o nosso desenho, nós temos o potencial V1 e o V2. O V1 está a 0 volts, o V2 a 100 volts. Vindo aqui, então vamos clicar aqui na tensão, não no total de carga. Vamos falar que o nome aqui é V1. Tem o potencial 0 volts. Vamos fazer a mesma coisa agora para o V2. Cuidado para não deixar o total de carga selecionado. E esse vai ser 100 volts. Ok? Dá um OK. Novamente, nós só falamos que nós vamos ter esses dois potenciais, mas nós não falamos aonde. Para falar aonde que vai ter esse potencial, você tem que selecionar a fronteira, né? Então você clica aqui no segmento e você seleciona com o botão direito a fronteira da onde que você quer adicionar aquele potencial. Você selecionou essa fronteira, você dá um espaço, você vai aqui no condutor e você coloca qual o potencial dele, né? No caso é o V1, que é de 0 volts. Vamos fazer a mesma coisa para esse outro lado. Nesse caso, eu irei utilizar essa ferramenta seleção e daí eu já seleciono tudo, não preciso ficar clicando com o botão direito em cada um dos condutores. Para você utilizar essa ferramenta, você tem que selecionar o condutor inteiro. Então você pode ver que eu estou selecionando também essas duas linhas aqui, né? Mas por que ela não fica vermelha selecionada igual essas? Porque ela não ficou dentro da área de selecionamento. Então o segmento ele tem que ficar inteiro dentro da área de seleção. Vamos selecionar agora aqui, vamos falar que o potencial V2 e 100 volts e dar um OK. Então está tudo pronto. Nós temos a nossa geometria, nós temos qual material cada coisa é feita e nós também temos a diferença do potencial
das placas, né? Agora basta simular. Já foi salvo, então nós já podemos clicar aqui nesse pré-processamento aqui. Você clica nesse amarelinho, ele cria uma malha. Vou explicar para você um resumo do que por que o FEM ele faz uma malha. O FEM ele trabalha utilizando o método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos, ele pega uma geometria complicada, aqui no caso nós estamos utilizando uma geometria simples, mas nós poderíamos estar trabalhando, por exemplo, com motor, que existe várias geometrias complicadas. Você divide essa geometria em vários elementos menores, então no caso aqui, se você for ver, nós dividimos em triângulos, em elementos menores, e nós calculamos, resolvemos o problema nesses elementos menores, e o resultado final ele é uma junção da resolução desses problemas finais, né, através de uma interpolação, e você assim consegue uma solução aproximada desse problema. É desse modo que o FEM ele funciona. Voltando aqui, nós podemos fazer o processamento, clicando aqui, você pode ver que como ele é rápido, e daí clicando no óculos nós vamos para o pós-processamento, né, que nós vamos ver realmente os resultados. Selecionar aqui para a gente ver melhor. Você pode ver, né, que o nosso capacitor agora ele já está colorido. E se você for ver aqui na direita, ele tem uma legenda, né? Então, se nós vamos ver aqui, ele está falando qual que é o potencial ao longo desse nosso capacitor. Então, nós vemos que nos condutores, no primeiro ele está com um potencial constante de 0, e o segundo ele está com um potencial constante de roxinho, se você for no roxinho, que é o de 100 volts, né? Então, nos condutores, ele está com aquele potencial que nós tínhamos definido anteriormente. E no isolante, nós temos que o potencial ele vai variando desde o 0 até o 100. Aqui, para ajudar a visualização de vocês, né, nós podemos adicionar linhas equipotenciais. Para fazer isso, você clica nesse quadrado preto e branco, vai aqui em mostrar linhas equipotenciais, você fala a quantidade de linhas equipotenciais que você quer e dá um OK. Então aqui nós temos as linhas com o mesmo potencial, daí você consegue ver pela cor qual que é o potencial mais ou menos aqui nessa área. Para tirar, você só seleciona ela e dá um OK aqui. Uma outra coisa que você também poderia ter feito aqui, você poderia ver os vetores. Então você consegue ver aqui, colocar aqui o tipo do vetor. Vamos colocar aqui do campo elétrico. Vamos dar um OK. Ele já criou os vetores. Você pode ver que tem umas linhas bem pequenininhas, né? Umas flechinhas bem pequenas. Para ajudar a visualização, você pode vir aqui na grade. Você pode aumentar aqui a grade, vou colocar 500. Então já ficou bem melhor aqui, né? Para você ver melhor qual que é o sentido aqui desses vetores. Você também podia ter diminuir aqui um pouco essa escala para ficar um pouquinho menor essas flechas. Daí já ajuda a visualizar. Se você quiser tirar ela, você só vai aqui em nada, você já tira. Uma outra coisa que você pode ver também é alguma característica, né, algumas propriedades do condutor. Então você clica nesse símbolo aqui de um capacitor e você seleciona qual das placas que você quer, né? Então nós tínhamos a placa V1 e a placa V2, né? Cada um com o seu potencial. Então nós vemos que no V1 nós temos uma tensão de 0 volts e nós também temos a carga dele aqui. Já no V2 nós temos que ele tem uma tensão de 100 volts e essa carga. E aqui nós já temos o primeiro resultado, né? Lembra que nós queríamos comparar o cálculo analítico com o simulado? Nós já temos aqui a carga, que deu aqui no caso 2,6 vezes 10 na menos 8. Vamos comparar lá com com o que foi calculado. 2,6 vezes 10 na menos 8. E se você quiser achar a capacitância, né? Você simplesmente, voltando aqui para a fórmula, divide isso pela tensão. Então se você dividir isso daqui pela tensão, dividir por 100, né? Então aqui estava 10 na menos 8, divide por 100, então vai ser a mesma coisa, porém ela vai estar por 10 na menos 10, né? Então pela simulação nós já verificamos que o resultado é consistente. O simulado
com o calculado. Vamos voltar aqui. Ainda tem mais coisas que nós podemos descobrir. Uma outra coisa que nós podemos ver é clicar nessa parte colorida e de vez mostrar o potencial, você vai aqui em campo elétrico. Você dá um OK, ele fala o ponto elétrico. Então nós temos que nos condutores o campo elétrico é 0 e no isolante o campo elétrico ele é de 20, né, 2,10 elevado na 1 volts por metro. Então por que deu isso, né? Então vamos voltar aqui no nosso desenho. Então nós tínhamos que o D ele é igual a 5 metros e a tensão aqui, né, ele é de 100. Então 100 divididos por 5 nós temos aqui 20 volts por metro. E ele é constante aqui em todo o material isolante. Vamos voltar aqui para o potencial, né, fica mais agradável ver. E você consegue ver algumas características em alguns pontos. Então, tá vendo que está selecionado o ponto aqui? Se eu simplesmente pegar e clicar em qualquer lugar, ele vai mostrar o ponto onde que eu selecionei, qual que é a tensão, qual que é o campo elétrico, qual que é a permissividade. Você consegue ver algumas das características naquele ponto. No caso aqui, eu fui meio que a mão livre, né? E eu marquei. Uma outra coisa, se você fechar isso daqui e você clicar, você não consegue mais ver. Como que você faz para você conseguir ver isso de novo? Você vai aqui em View e você coloca ver as propriedades do ponto, daí ele volta. Então se sumir é porque provavelmente você não aparecer, provavelmente você fechou aquela caixinha anterior, daí você não consegue mais ver. Você poderia apertar Tab e você poderia colocar um ponto específico aqui para você ver as propriedades dele. E daí que ele já muda, né? Então eu tinha colocado 2,5 metros por 2,5 metros. Então tá mais ou menos aqui. E daí ele já fala as propriedades nesse ponto. Você também pode ver não a característica num ponto, mas também você pode fazer um gráfico, né? Então você pode traçar uma linha aqui no meio e fazer um gráfico, seja lá do que você quer. Então vamos primeiro aqui fazer uma linha aqui no meio para plotar um gráfico. Vamos colocar aqui, selecionar isso daqui e vamos, quando você seleciona isso daqui, existem duas maneiras que você pode fazer, né? 3 maneiras. Você pode simplesmente ir clicando com o botão direito, você vai fazendo um desenho aleatório, um desenho livre. Se você clicar lá e você for apertando com o botão esquerdo, você só vai selecionar pontos. Então você fica só selecionando pontos. Ou você também pode apertar Tab com isso daqui selecionado. Quando você aperta Tab com aquilo selecionado, você consegue colocar os pontos que você quer. Então vou colocar um 0 e 2,500. Vamos colocar um outro ponto, ó, o 0, 2 e 500 está aqui, que ele vai ser nos 7 metros que está aqui, e na altura 2,500 também. Então, quando eu faço isso, né, eu consigo ligar os dois pontos, e eu posso ir aqui para plotar um gráfico. E daí aqui, ó, o que você pode plotar um gráfico. No caso, vamos fazer da tensão mesmo, a quantidade de pontos, vamos em OK, e aqui eu consigo plotar a tensão ao longo do nosso capacitor, né? Então na primeira placa nós temos 1 metro de tensão igual a 0, no final nós temos 1 metro de uma tensão de 100 volts na segunda placa, e ao decorrer do nosso material isolante, essa tensão ela vai aumentando. Nós podemos fechar clicando aqui, clicando aqui, vou voltar à tela cheia. Você dá um ESC, ele já sai daqui. E você também pode ver, não fazer uma linha, né? Você pode ver a propriedade em uma área. Então você poderia clicar, por exemplo, aqui e clicar em uma área aqui. E daí você vai nesse símbolo da integral. Quando você vai no símbolo de integral, você pode ver calcular alguma coisa dentro dessa área. Então nós temos tudo isso aqui que nós podemos verificar o valor. Vamos aqui na energia mesmo, dar um OK. E ele já fala aqui, né? Aqui no isolante, essa aqui é a energia, né? 2,3 vezes 10 na menos 8 joules. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, né? Uma simulação de um capacitor de placas paralelas. Vocês podem tentar simular aí com vocês também. Vocês podem verificar até
o valor de um exercício, né, para ver se vocês calcularam certo, né, igual eu fiz aqui. Vocês podem comparar o valor do simulado com o cálculo analítico. E é isso para esse vídeo, pessoal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.